Palestra de Joel Goldsmith, Alcançando a Realização do Cristo, tape 13/122A, parte 2, tradução de Rosilda Rocha. A quarta dimensão lhe dá acesso à infinidade de Deus, lhe dá acesso a todo o oceano do suprimento econômico, saúde, moral, intelectual. Todo o oceano de Deus está disponível. Todo o oceano do Espírito está disponível. E todos os recursos estão disponíveis na quarta dimensão da vida. Porém, essa quarta dimensão da vida é o ponto sobre o qual esses agnósticos, filósofos e a maioria dos religiosos não sabem coisa alguma. Essa é a razão porque a religião está ainda tão ocupada orando a um Deus que nem mesmo sabe o suficiente. Não sabe o que eles precisam até que venham lhe dizer. Enquanto, na realidade, Deus é a mente que sabe todas as coisas e é o amor divino sobre nossa experiência. Entretanto, parece estar separado de nós, não por Ele mesmo, mas por nossa inabilidade de penetrá-lo. Da mesma forma que Jesus Cristo não podia ter acesso ao gelo ou à refrigeração que agora está disponível justamente ali onde ele nasceu. Porém, ele não podia ter isso porque naquele tempo não havia ninguém no mundo que pudesse penetrar no reino onde o segredo da eletricidade e do poder elétrico pudesse ser encontrado. Esteve sempre dentro do próprio ser de cada um, porém, não havia ninguém que pudesse penetrar naquele reino. Dessa mesma forma, quando ele precisou de um transporte, teve que encontrar um jumento. Mas justamente no lugar em que aquele jumento estava, agora existe um aeródromo. Por quê? Porque alguém penetrou dentro de sua própria consciência e descobriu o segredo das viagens aéreas. Onde os irmãos Wright encontraram tudo isso? Em suas consciências. Eles foram para dentro e trouxeram para fora os segredos das viagens aéreas. E assim é. O Cristo, a quarta dimensão da vida, é uma área de sua própria consciência, da consciência de Deus em você. O Cristo e todas as suas atividades, funções, qualidades, características, natureza está dentro de você. E é quando você se levanta no meio da noite, ou cedo da manhã, antes que o resto da família se levante, e encontra sua paz e quietude, que pode se voltar para dentro e dizer: eu sei que existe esse meu eu exterior que está sentado aqui, mas sei que também existe um meu interior. Sei que também existe uma presença divina. Sei que a presença de Deus e todo o poder de Deus estão justamente aqui aonde estou. Sei que o reino de Deus está dentro de meu próprio ser e sei que devo ficar tranquilo o suficiente e silencioso o suficiente para deixar que venha a expressão. E então você vê que se liberta da necessidade daqueles comprimidos de aspirina. E à medida em que essa realização se aprofunda, gradualmente descobre que a dependência de pessoas, coisas, circunstâncias e condições vai diminuindo e diminuindo
e diminuindo até que, independentemente de qual seja a necessidade, existe uma profundidade da consciência que a irá revelar. Você vê, a consciência espiritual tem níveis de profundidade. Se a tocar levemente na superfície, você pode muito facilmente ultrapassar gripes, influenza, uma pequena falta ou limitação ou solidão. Porém, precisa ir muito mais profundamente do que isso para trabalhar seu problema de suprimento. Eu não quero dizer simplesmente o suprimento do dia de hoje, mas para ter a realização da onipresença do suprimento infinito, você vai ter que ir além da superfície, vai ter que ir mais profundamente. E para superar os problemas mais profundos da vida, é a mesma coisa. Você tem que ir muito mais profundamente do que simplesmente tocar a superfície de sua consciência. É como nos diz a velha sabedoria: as melhores pérolas estão no mar mais profundos. E somente os mergulhadores que podem descer mais profundamente podem pegar as melhores pérolas. E assim é na sabedoria e na iluminação espiritual. Somente aqueles capazes de ir cada vez mais fundo dentro do seu próprio ser alcançam a medida completa do Cristo. Da mesma forma que no jardim do Getsemane, o mestre teve que descer até o mais profundo do oceano para trazer a habilidade de ressuscitar e fazer a ascensão. Você pode estar certo de que ele estava em tortura ao tentar alcançar essa profundidade. Essa é a razão porque sentiu que provavelmente sozinho não iria conseguir e pediu aos discípulos para ficar com ele, pelo menos por 1 hora, para lhe dar o suporte espiritual, para que pudesse descer um pouco mais profundamente para fazer essa demonstração praticamente impossível. E assim é conosco. Buscamos a ajuda uns dos outros para alcançar manifestações ou evidências mais profundas do Espírito. E temos esse direito. Mas não que estejamos olhando uns para os outros como pessoas. Não, estamos olhando para o grau de realização do Cristo que cada um tem. E, algumas vezes, quando 2 ou mais estamos juntos, existe uma maior evidência desse Espírito do que de outra forma seria o caso. Vocês já sabem que isso é verdade, porque já sabem que quando vêm a esses encontros, descobrem uma evidência mais profunda da realização do Cristo do que quando estão sozinhos em suas casas. Inevitavelmente deve ser assim, e não poderia ser de outra forma. Estamos aqui por um único propósito. Não existe um motivo egoístico em toda essa sala. Ninguém está tentando conseguir coisa alguma do outro. Portanto, toda essa atmosfera de pureza existe agora aqui em nossa consciência. O que quer que estejamos buscando, não estamos buscando uns dos outros, mas desse Cristo transcendental. Assim, já temos um grupo de pessoas representando a pureza espiritual. E, além disso, em virtude de nossos estudos, estamos mais em nossa unidade do que em nossa separação. E o Mestre também deu evidência disso quando tomou seus 12 discípulos para a sua experiência, quando tomou os outros discípulos para o Monte da Transfiguração.
Agora, eu disse que isso é uma repetição, mas você vê o propósito da mesma, porque o vir aqui continuamente age da mesma forma de estudar continuamente os escritos ou ouvir as gravações. Tudo isso é um enriquecimento da consciência e faz com que seja possível para nós ir cada vez mais fundo. Todavia, a experiência ela mesma ainda é uma experiência individual. E se não estiver praticando em sua própria casa, é como se estivesse andando por essa terra simplesmente como você mesmo, em lugar de desenvolver uma consciência de uma outra presença ou poder dentro de si mesmo, que nunca o deixará, nunca o abandonará. Isso, você vê, tem que ser uma experiência individual. Precisa começar pela manhã, porque é uma coisa muito tola fazer qualquer coisa durante o dia, até mesmo começando pela manhã, a partir de nossa própria sabedoria, do nosso próprio poder, de nossa própria força. Quando, em virtude de descansar no Espírito, por 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, podemos fazer muito mais. Agora, não é suficiente realizar isso pela manhã e deixar para lá o resto do dia. Porque existe uma pressão externa, uma pressão do mundo que é produzida pelas manchetes, pelas notícias do rádio, pelos acontecimentos ao redor do mundo. E mesmo que não estejamos conscientes dessa pressão, ela age como uma força hipnótica para nos separar da realização dessa presença. Você ainda não conhece a operação dessa força mental que, em virtude das crenças dos homens, existe no mundo. Você não pode imaginar, exceto quando compreende, vamos dizer, o que tem acontecido muitas vezes. Por exemplo, nos teatros, quando alguém grita fogo, e então pode ser que simplesmente não haja fogo algum, ou pode ser que haja, mas seja insignificante. Porém, esse grito, fogo, congela todo mundo. Age como um estado de hipnotismo e faz com que as pessoas façam coisas que em seu estado normal jamais fariam. Agora, nós não ouvimos o grito de fogo, não estamos conscientes dele, mas ele foi emitido por todos aqueles que estão com medo, quer seja com medo do comunismo, ou quer estejam com medo das armas, ou quer estejam com medo dos judeus, ou com medo da depressão, seja o que for que estejam com medo, estão gritando fogo em seus corações. E esse grito se espalha por esse mundo invisível. E não sabemos o que nos atinge, sabemos apenas que temos um sentido de separação de Deus, de futilidade, de vazio, e pensamos que é nossa falta. É nossa falta somente porque não renovamos o nosso relacionamento consciente com esse Cristo, nossa realização consciente desse Cristo. Se a renovássemos uma dúzia de vezes ao dia, então essas influências mesméricas, hipnóticas do mundo não nos tocaria. Assim, poderíamos dizer: nenhuma dessas coisas me movem. Ou quem poderia me convencer do pecado? Então, você nunca pode ser movido porque tem o seu ser tão estabelecido em sua sabedoria espiritual, no Cristo dentro de você, que não poderia ser movido pelas aparências. Vê isso? Isso é algo que cada um precisa alcançar por si mesmo. E não apenas alcançar, porém manter.
E chegará um tempo em que poderemos relaxar disso? E a resposta é não. À medida em que o tempo passa, precisamos intensificar isso. O Mestre não pôde relaxar nem mesmo no tempo da crucificação e da ressurreição. Se ele relaxou, foi após a ascensão. E se houver um tempo para relaxarmos disso, será após a nossa ascensão. Embora não tenhamos que morrer para fazer essa ascensão. Entretanto, até onde se sabe, ninguém desse lado alcançou isso ainda. Agora aqui está um mundo, vamos dizer. Eu comecei dizendo que aqui está uma sala. E de repente alguém nessa sala tem uma dor de cabeça. E assim o restante de nós é chamado a aceitar a responsabilidade de realizar o Cristo, a atividade, a presença e o poder, o Espírito do Cristo. Porque onde a presença desse Espírito está, existe liberdade. Então, onde quer que haja a realização dessa presença, a dor de cabeça deve desaparecer. Toda dor de cabeça do pé, da perna, do estômago, nessa sala e em todas as salas onde os áudios estejam sendo ouvidos, devem desaparecer pela realização consciente da atividade e da presença do Cristo. Primeiro que tudo, por um indivíduo naquela sala e, eventualmente, por todo indivíduo naquela sala. Eventualmente, em grupos como esse, poderia ser que, dentro de 1, 2 ou 3 meses, não deveria haver um problema sério em toda a sala ou na experiência de qualquer pessoa nessa sala. Quero dizer, um problema de seu próprio ser. Isso não significa que todos os problemas de sua família seriam resolvidos, porque isso envolve a demonstração de outras pessoas. Mas, até onde se refere aos nossos próprios problemas, 1 mês ou 2 ou 3 dessa espécie de trabalho dedicado somente à realização do Cristo deveria resultar em que cada um de nós estaria, podemos dizer, 99% livres dos pensamentos e das coisas do mundo. Ou 98%, ou 95%, ou 92%. Tudo isso seria uma boa demonstração. E pode ser e deveria ser, porque existe uma realização do Cristo suficiente para atender a essas necessidades. E mais especialmente quando uma segunda pessoa, e uma terceira, e uma quarta, e uma quinta começa a alcançar essa realização consciente do Cristo, isso deve beneficiar a todos nós. Agora, então, esse não é o propósito do nosso trabalho. O propósito do nosso trabalho é provar esse princípio. Porque se provar, através de eu mesma me tornar livre de 90% dos problemas do mundo, e então 1 ou 2 ou 3 de vocês, e ultimamente todos vocês, se tornarem livres, então não deve surgir o questionamento? Ah, mas na casa ao lado existe uma dor de cabeça. E na rua atrás de nós existe câncer, e derrame, e pólio. E na comunidade próxima a nós existe o medo da guerra. E no país próximo a nós existe o medo de bombas atômicas. Você não vê que agora todo homem se torna nosso próximo? Cada nação, cada país se torna nossa responsabilidade? E, à medida em que esse Cristo se torna uma experiência realizada, não estamos apenas resolvendo as nossas dores de cabeça, mas as dores de cabeça de nossos amigos e parentes. E, finalmente, nossos vizinhos, finalmente, as pessoas na rua, na próxima esquina. E, nesse entendimento,
E somente nesse entendimento resolveremos os problemas da vida ela mesma. Somente a introdução de algo transcendental, chamado Cristo, resolverá os problemas do mundo. Vocês veem, podemos tomar a Liga das Nações e vê-la ser dissolvida após a Primeira Guerra Mundial. E então perguntar, por que foi dissolvida? Porque o homem que deu origem à mesma, que foi o criador ou fundador da mesma, era a despeito de sua ignorância das coisas do mundo, era pelo menos um homem honesto. E a resposta é que a Liga das Nações jamais poderia funcionar em qualquer nível mais elevado do que o da mente dos seres humanos que a formaram. Eles são todos políticos e são todos os chamados homens de Estado, o que são palavras muito refinadas para uma coisa muito feia. Agora, a mesma coisa é verdade sobre as Nações Unidas. Ela nunca pôde funcionar em qualquer nível mais elevado do que a mente que a constitui. Qual é a mente que a constitui? É a mente que aceita a ideia de que se alguns não gostam de alguma coisa que os outros querem, simplesmente a vetam. Então não pode ir acima do veto. Nunca. Não importa quantas coisas maravilhosas estão corporificadas nas Nações Unidas, não podem jamais ir acima do veto. Porque tão logo alguém não gosta do que todos os outros gostam, o assunto é vetado. Então você vê, ela não pode realmente operar em favor da paz. Ela só pode operar pela paz se a mesma não interferir com a atividade ou o pensamento de alguém que tem o poder do veto. E isso não significa que sempre será necessariamente um poder fazendo veto. Agora, se por acaso mudanças fossem feitas nessas leis, regras organizacionais das Nações Unidas, ela ainda somente funcionaria no nível daqueles que formam a maioria. E a maioria um dia pode ser boa e no outro dia pode ser má. Agora, quando o fator transcendental entra na consciência humana, então, quer sejam as Nações Unidas ou a Liga das Nações, então elas se tornam um instrumento do bem, se tornam a atividade humana para a mente que está agora funcionando nela. E essa mente é o Cristo, ou bem espiritual. Eu espero que possam acompanhar esse ponto, que nenhuma atividade organizacional pode jamais ser melhor do que a mente que no momento a está dirigindo. E nada pode mudar isso, exceto a atividade do Cristo. Você também pode trazer isso para uma experiência individual e dizer que sua contabilidade não pode ser mais precisa do que o contador que a faz. Ou que sua contabilidade não pode ser mais honesta do que a honestidade de seu contador. Então, a única forma de melhorar a atividade física de sua contabilidade é melhorar a natureza da consciência de seu contador. E assim é com todos os fatores da vida. Aqui nessa sala temos pessoas, seres humanos constituídos de um composto do bem e do mal. Você não sabe quanto mal existe nessa sala onde temos esses seres humanos, porque você ainda não sabe de que mal seriam capazes se houvesse uma pressão suficiente para defender seus próprios interesses. Você sabe o poder mais forte que existe na Terra, poder humano, é autopreservação. As pessoas são conhecidas por matar por isso. As pessoas lutam até a morte por causa disso,
As pessoas roubam, trapaceiam, defraudam por alguma coisa que envolva a sua autopreservação. E toda a natureza humana é constituída disso. Nem sempre é expressa, nem sempre vem à luz. Por quê? O que uma pessoa não faz por dinheiro, poderia fazer para salvar a própria vida ou o seu sentido humano da vida. O que podem fazer ou podem não fazer pela proteção de si mesmas, podem fazer pela proteção de seus filhos ou de seus pais. E assim ninguém sabe a profundeza da depravação que está inerente, até mesmo em pessoas humanas boas, até que chegue a vê-las sob pressão e estresse. E nada disso pode ser eliminado pelo desejo de ser uma pessoa boa, ou de cumprir os 10 mandamentos, ou o Sermão da Montanha. Essa mudança somente pode acontecer através da introdução do Cristo na consciência. Quando o Cristo toca a alma de um indivíduo, ele não tem mais capacidade para mentir, trapacear ou defraudar, por qualquer propósito que seja, quer seja dele mesmo ou de seus pais, ou de seus filhos, ou de sua nação. Nenhum ser humano tem o dom da bondade. Somente a realização do Cristo pode fazer uma pessoa se elevar a um ponto onde está desejando abdicar de sua própria vida pelo bem do próximo, onde está desejando abdicar de seu próprio suprimento para suprir o seu próximo. Nenhum ser humano pode jamais ser tão bom. Somente uma atividade do Cristo, realizada em sua consciência, pode trazer tal vida de devoção impessoal. Não às pessoas, mas ao princípio do bem. Agora, quando você tem uma experiência de uma prática ativa da cura, ou um corpo de estudante e tem a oportunidade de estudantes, E tem a oportunidade de ver muitas e muitas pessoas lutando para serem melhores seres humanos do que são, ou para serem seres humanos mais bem-sucedidos do que são, ou mais felizes do que são, e ver quão improdutivos todos esses esforços são, até que essa coisa invisível as toque, então saberá, porque é importante praticar isso até que seja alcançado. Se pudesse ver a falta de esperança dos dirigentes das prisões, dos hospitais, dos institutos para doentes mentais, de todas as coisas que estão no momento sob o comando deles, e sobre como ajudar na situação, saberia muito bem quão importante é que algum grupo de pessoas no mundo comece a alcançar a realização da consciência da quarta dimensão, o Cristo, o Espírito de Deus que torna o homem livre. Onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade. Porém, citar isso não torna ninguém livre. Tem que haver a realização dessa consciência. É o alcançar dessa consciência que o torna livre. Existe um Cristo e o Cristo está localizado, se pudermos usar essa palavra, porque nós sabemos onde ele está. Está dentro de você, em qualquer lugar que possa estar. Pelo menos está dentro da área de nosso alcance, está dentro da área de nossa habilidade de alcançá-lo e de experienciá-lo. Porém, não é fácil. Jesus disse: o caminho é estreito e apertado, e poucos são os que entram. E existe uma razão. Aqui estou eu, um ser humano, e de mim mesmo não tenho poder algum para fazer coisa alguma que tenha em sua natureza algum valor.
E ainda assim, durante todo esse tempo, trancado dentro do meu ser, está aquele que multiplica pães e peixes, ressuscita os mortos, cura os doentes, conforta os que choram. E assim é que aprendi isso através de uma longa experiência. Tenho tido muitas experiências com pessoas que estão de luto. Aprendi que não importa que palavras possa lhes dizer, ou que cartas bonitas possa lhes enviar. Elas são frias e sem vida e não fazem nada por essas pessoas a menos que da profundeza do meu ser algo invisível surja e as toque. E então não faz diferença o que foi dito ou escrito. A mensagem mais simples, a menor mensagem, a mensagem aparentemente mais inoperante, pode trazer cura, conforto, salvação. E não por causa da combinação das palavras, mas por causa desse algo invisível e frequentemente intangível a que chamamos o Cristo. Nosso trabalho na mensagem do caminho infinito, desse ponto em diante, quero dizer, do ponto dessa série de estudo do grupo de Kailua em diante, é realmente alcançar, exercer a realização do Cristo. Temos o suficiente da letra da verdade em todos os escritos e todas as gravações. Agora devemos, não apenas aqueles nessa sala, mas também aqueles que estão ouvindo as gravações, devem constituir eles mesmos comitês de um. Primeiro que tudo, pela própria salvação deles mesmos, desde que, ultimamente, coisa alguma irá trazer paz, segurança, proteção, exceto alcançar a realização do Cristo. E, em segundo lugar, para o benefício de famílias, comunidades e, ultimamente, do mundo ele mesmo. Quando houver uma atividade do Cristo na consciência humana, os homens serão governados pela atividade do Cristo e não por motivos pessoais, nem mesmo por motivos patrióticos, nem mesmo por motivos da igreja. Simplesmente é tão mal fazer uma coisa pela igreja de uma pessoa como é fazer por seu país, se isso estabelecer qualquer benefício para aquela igreja ou para aquele país, separado e à parte do benefício do mundo. Os homens chamam a isso patriotismo, chamam morrer por sua própria religião martírio. É um pecado se ou sempre que o motivo seja pessoal, sempre que o motivo seja a separação e divisão. Agora, pertencer a federações e irmandades mundiais, tudo isso não tem valor algum. Não tem valor algum desde que as irmandades mundiais ainda acreditem que um judeu é um judeu, um protestante é um protestante e um católico é um católico, eles não vão conseguir esse propósito. Eu não quero dizer que deveríamos estar interessados em destruí-los, porque eles são um passo no caminho. Porém, o benefício que buscam só pode ser alcançado quando uma irmandade disser: existe somente um Pai e, portanto, todos os homens são irmãos. Portanto, nossos interesses são os mesmos, como se fôssemos todos de uma só família. Isso jamais pode vir através da natureza humana, porque a primeira lei da natureza humana é autopreservação à expensa de
todas as outras pessoas. Somente quando a natureza espiritual entra em cena é quando alcançamos realmente a realização do Cristo. E assim, à medida em que entramos em meditação, por favor, lembrem de que mesmo estando em meditação completamente sozinhos, quando sairmos da meditação, deve haver a realização de que existem dois. E isso não constitui dualidade, porque realmente não seriam dois. Seria a comprovação de que alcançamos a realização do nosso ser interior, do Cristo do nosso ser. E ainda assim seria um. Eu e o Pai somos um. Mesmo quando essa palavra I está ali, ainda somos apenas um. E assim, quando nós alcançamos a realização dessa presença interior, não haverá dois de nós ali, haverá apenas um. Porém, agora haverá um com uma realização verdadeira de sua quarta dimensão da vida. Muito obrigado.